Ninguém? Ninguém do Pera, grupo? eu dei 10 segundos para alguém se manifestar. Como ninguém se manifestou, eu vou me Show. apresentar. Opa, É Charles, não é isso, Charles? Charles, eu tenho conversado com o Jonas. Inclusive, agora há pouco eu estava conversando com ele, mas eu não tinha conversado com você antes, né? Você é o presidente, né? Não é isso? Meu nome é Josias, eu sou de Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro. E eu assisti a tua palestra no início do curso ontem. Assim, foi bem claro, né, as questões. E aí as dúvidas a gente vai tirando durante o curso. Mas só para apontar para você quão importante é essa questão da captação, porque eu estou numa cidade de 300 mil habitantes. 300, e nós temos na região serrana mais ou menos de 600 a 700 mil habitantes. Eu não conheço nenhuma empresa de captação aqui nessa região, entendeu? Então, por isso que é tão importante a captação, porque isso aí, inclusive, conversei com o Jonas. Nós vemos, eu tô eu sou advogado, né? Não sou da área esportiva, mas eu estou no esporte há 20 anos. E nós já vimos, eu já vi muitos prospectos se perderem porque talvez não tenham encontrado um clube para ir, talvez não tenha encontrado alguém para assessorar, talvez não tenha encontrado, inclusive, um lugar para jogar, entendeu? Então, por isso que é importante essa questão de ter a, a capacitação e essa questão de você conhecer uma empresa para que você possa indicar e falar assim, olha, essa empresa é uma empresa séria, olha, você pode ir, você pode conhecer, que os caras fazem um bom trabalho. Por isso que eu estou aqui. Eu estava conversando com o Jonas, eu até expliquei para o Jonas de forma mais profunda quais eram as minhas intenções, porque eu sou uma pessoa que gosto do esporte, não só do futebol. Eu gosto do esporte como se vocês tivessem abertura para basquete, eu poderia, opa, tem um moleque aqui que é bom no basquete, que pode ir. Tivesse um moleque que tivesse futebol americano, eu falei, pô, tem um moleque no futebol americano aqui que pode ir. É mais ou menos isso. cara, muito bom, Josias. Obrigado aí pelo comentário e pelo entendimento, né, desse trabalho que é de fundamental importância no futebol, principalmente de base. É um clube que começa do zero. Eu lembro muito bem a história do Esfera, né, que vem sendo construída aí com muito sucesso. E há um ano antes, um ano e meio antes deles iniciarem as atividades, eles já estavam em vários lugares do Brasil fazendo captação de atletas. Seletivas, indicações, visitas em escolas de futebol, peneiras, visitas em clubes, né, para poder talvez negociar e captar algum atleta. Ou seja, um clube quando começa do zero, né, precisa de captação. Um clube que já está funcionando, que já está rodando, que já tem um elenco base, precisa de captação. Porque sempre tem atleta saindo, sendo negociado, atleta que vai para uma outra situação, sempre tem, precisa, né, necessita ter a disputa, a competitividade. Então, senão o atleta fica acomodado, né, quando não tem um atleta para competir com ele. Então, por isso que a importância também da captação é por isso. Quando a gente capta os atletas para uma oportunidade, uma avaliação em clube parceiro nosso, já mexe com todo o elenco ali, já traz algo novo, já traz um desafio maior para eles também. Então, a captação, a gente fala, é o que faz os clubes crescerem, é o que faz a empresa da Mind Soccer crescer, é o que faz um captador crescer, né? Porque às vezes ele capta um atleta que tem muita qualidade, aquele atleta começa a despontar, começa a ser negociado com outros clubes,
o captador que vai ser, que vai ganhar o nome ali dentro, né, da empresa, do clube, o captador que capta muitos atletas, né, mensalmente ali, ele também chama atenção, ele também tem a sua bonificação, né, e em outros serviços também, né, a gente fala de atletas, mas a gente fala muito do empreendedorismo no geral, em questão de vendas também, a gente comentou ontem na apresentação, toda empresa precisa captar clientes, né? Sem captar clientes, a empresa quebra, né? E a empresa que não vende também quebra, né? Então a gente também leva para esse lado do empreendedorismo, né? Dentro do futebol. Então a gente faz captação de clientes, prospecção de clientes, a gente faz venda, né? Então tudo ligado, né? O empreendedorismo com o futebol, e a gente faz como foi bem mencionado aí pelo Josias, né? Com muita transparência, né? Muito profissionalismo e dedicação. É isso que vem nos mantendo aí há 5 anos no mercado, né? Que completou agora em janeiro 5 anos que a gente está nesse trabalho de captação de atletas. E quando começou, agora cresceu, né? Agora tem outras empresas, outras pessoas fazendo, mas quando a gente começou ali, estava praticamente só a Mind Soccer no mercado. Então foi meio que pioneiro aí nesse trabalho de captação, como a gente faz, né? Vocês vão conhecer um pouco mais aí, certo? Mas muito bom, Josito. Obrigado aí pelo comentário. Se mais alguém tiver aí alguma dúvida, algum comentário também, senão a gente já inicia aqui o treinamento. Certo? Então vamos lá. O Jonas quer comentar algo, Jonas? Quer falar um pouco sobre isso também? Se ele está ouvindo. Boa noite. Boa noite a todos, né? Da minha parte é mais agradecer mesmo a presença da galera aí, alguns até com a câmera ligada, bacana demais aí o Samir, Kaique, Andrei, Josias que a gente estava conversando. Tenho certeza aí que os demais que estão com a câmera desligada, às vezes é normal, né? Tá numa correria ali, às vezes tá na escuta e não consegue ligar a câmera, mas é agradecer a presença, espero que desfrutem bem aí dessa apresentação da Might Soccer, né, que é muito agregador, né, e eu tenho certeza que vai agregar demais a vocês, independente se vão continuar com a gente ou não, mas é claro que o desejo, logicamente, que vocês façam parte aí dos captadores aí da Might Soccer e sempre nos colocando aí à disposição, tá? E qualquer novidade, eu não sei se todos estão familiarizados com a questão do Meet, né? Mas dá para levantar a mãozinha se quiser falar alguma coisa aí. Mas qualquer coisa, né? A gente sempre deixa aí, né? A dica de deixar, né? Papel, até eu anoto aqui, ó, papelzinho, caneta na mão, vai anotando as dúvidas, né? Para falar no final, porque às vezes você vai fazer uma pergunta que de repente o Charles vai falar mais na frente ali e tal. Então, no finalzinho ali a gente abre para mais perguntas aí, tá bom? Então, agradecer mais uma vez e bora para essa apresentação aí. É isso aí. O que o Jonas falou é importante também, pessoal. Quem não está com a câmera ligada ainda e puder ligar, é importante, né? Até para a gente já ter esse contato visual com vocês, trazer, né, essa parte mais profissional também, de ter esse contato visual e para vocês já irem se acostumando também, porque quem continuar com a gente e iniciar oficialmente aí a partir de sexta-feira, vai iniciar logo na sexta-feira de carnaval, hein? Agora, desafio, hein, Jonas? A gente vai ver realmente quem vai querer, né? Mas é importante, né? Quem for continuar com a gente vai precisar muito, né? Trabalhar essa parte de online, de chamadas de vídeo, Meet, WhatsApp online, WhatsApp Business, né? Então, é importante, beleza? Aí eu lembrei de uma frase, né, que eu queria falar no outro comentário sobre nosso trabalho, né, que eu sempre falo, que a Mind ainda não é um clube profissional, né, mas a gente tem pessoas, né, muito profissionais trabalhando com a gente aí nas competições, nas captações, nos bastidores, então a gente segue aí a receita, né, para chegar ao sucesso e ao profissionalismo total aí, beleza? Sem mais delongas, né, sem se aprofundar, sem atrasar muito aqui a apresentação, o treinamento, já coloquei para gravar. Não vai passar de 30 minutos hoje, viu, pessoal? É um pouco mais rápido aí o treinamento de hoje. E vamos falar um pouquinho mais sobre
a nossa metodologia, um pouco mais sobre a nossa essência, né, para vocês conhecerem um pouco mais a fundo a Mind Soccer, e aí, a partir de aí amanhã, né, e quinta-feira, a gente vem com a parte mais técnica, porque antes de se aprofundar na parte mais técnica, né, a gente precisa passar tudo que é a Mind Soccer, sobre os nossos princípios, nossa essência, para vocês realmente conhecer o que, né, o que a gente é, né, a nossa essência mesmo, para vocês realmente verem se vocês se conectam, né? Porque não adianta nada eu ficar falando aqui sobre a técnica, como a gente faz, o que e tal, valores, e se vocês não se conectou e se conectou, né, com a nossa essência ali. Então, isso é muito importante. Então, o que a mais valoriza? Né, os nossos princípios. Em primeiro lugar, sempre, né, o cliente. O cliente principal é o atleta, tá? Porém, a gente sabe que como a gente trabalha com muitos atletas menores de idade, os pais também acabam sendo os nossos clientes. Então, é o foco no atleta que a gente falou na apresentação ontem, é o tratamento com ele, o respeito, o profissionalismo, a dedicação, né, em trazer algo interessante, agregar algo de valor para esse atleta, valorizar, né, o atleta, sempre ouvir com atenção, sempre buscar mesmo ajudar, né? Além da oportunidade, ajudar com palavras, com algumas dicas. Tem uma pessoa entrando aqui, o Breno Mairink. O Breno vai se juntar a gente aí. Seja bem-vindo aí, o Breno também. Então, continuando, pessoal, eu coloquei aqui como primeira coisa, né? Em primeiro lugar, o nosso princípio principal, né? É o foco no atleta, é o tratar, é o valorizar o atleta. Isso para a gente é o mais importante, porque vocês lembrem sempre disso, independente em qual situação esteja, né? Seja numa reunião online, seja numa conversa pelo WhatsApp, seja numa peneira, numa seletiva, numa competição, o tratamento, o respeito aí com o atleta, o foco no atleta é o principal, beleza? E claro, com os pais também, né? Que não deixa de ser os nossos clientes também. Comprometimento e determinação, falei no início, né? A gente preza muito por esse comprometimento, né, de horários, de reuniões que a gente faz, de estar sempre alinhado, né, com a equipe, com o líder, que é o Jonas, né, que é o líder aí dos captadores, sempre passando informações, sempre tirando dúvidas, passando feedback, né, e a determinação, a partir do momento que chegou lá na quinta-feira, no treinamento final, opa, quem vai, depois de quinta-feira, né, pessoal, a gente faz na sexta-feira ali, final de semana, a gente vai marcar uma reunião individual com quem finalizar na quinta-feira, para a gente fazer um feedback geral e ver quem realmente vai continuar com a gente, né? Então, a partir do momento que fez essa reunião, opa, vamos junto, gostei, bacana, vamos iniciar e vamos pegar firme e vamos para cima. E aí, a partir disso, aí a gente vai né, realmente iniciar a parceria e aí priorizar, né, e prezar muito por esse comprometimento e determinação, tá certo? Quem chegar na quinta-feira também falar, pô, não é isso que eu pensava, que eu quero, né, tá tudo bem também, a amizade vai continuar da mesma forma. O alinhamento, né, com a equipe, com o seu líder, com o propósito, né, como foi falado aí sobre o comprometimento, é importante estar alinhado também com o propósito, né, o nosso propósito maior agregar na vida dos atletas através de oportunidades, experiências, aprendizados e poder ajudar o que a gente puder o atleta chegar no futebol profissional, chegar num clube, evoluir o seu futebol, se desenvolver. Então, esse é o nosso propósito. A transparência e honestidade também, a gente é o princípio fundamental aí para se estar, né? E para ter sucesso na Mind Soccer, é sempre agir, trabalhar com transparência, com honestidade, porque é isso que a gente passa para os pais, né? E para os atletas, e eles sentem isso, né? Quando a gente realmente está falando a verdade, está querendo ajudar, tá querendo agregar algo para eles sentem isso, né? E né, tanto que quando os atletas vão para o clube para fazer uma avaliação,
Às vezes o clube tem os seus princípios, a sua forma de trabalhar, que é diferente da nossa, né? Às vezes, o clube às vezes é um pouco mais rígido, um pouco mais duro, né? Não é tão, vamos dizer assim, né? Tem clube que cada clube age de uma forma, né? Então, tem clube que às vezes é um pouco mais rígido com os atletas. E aí tem atleta que já, opa, pô, eu não gostei tanto, o clube não tratou tão legal. Por quê? Porque é a forma deles trabalharem. Mas quando os atletas vão para as competições com a Mind Soccer, que a gente monta as nossas equipes, vai com a nossa comissão técnica, pô, aí os caras não tem. É difícil, né? É raro, acontece também, mas é raro ter um atleta que sai reclamando, sai xingando, que não gosta, que não quer voltar mais. É por quê? Porque a nossa essência já é diferente. A gente já tem esse pensamento de, opa, o atleta precisa da nossa ajuda, eles querem a nossa ajuda e a gente precisa, tem essa missão de ajudá-los, de fazer com que eles evoluam de alguma forma, seja dentro de campo, seja fora de campo também. Então, é isso que são os nossos princípios principais aqui. O segredo da captação, Mind Soccer, né? É entender que a captação é mais do que uma simples indicação, uma captação para clubes. Captação é uma venda. Né? Quando fala de venda, há algo mais que abrange algo maior do que uma simples captação. Aí tem toda uma apresentação, tem todo um caminho, né? Que a gente percorre aí durante esse processo de captação, que é um pouco mais profissional, um pouco mais formal, né, vamos dizer assim, e onde a gente tem todo o processo ali que leva, né, o atleta para uma oportunidade. Então, entender, né, que a captação é uma venda que a gente vai estar fazendo, como eu falei, uma venda de uma oportunidade, né, uma venda aí de um sonho, né, por isso que a gente precisa trabalhar com bastante honestidade, porque eu já passei por isso, quando eu tinha lá meus 14, 15 anos, meu sonho era ser jogador de futebol, então fui para bastante avaliações, teve situações que foi não tão legais, né, mas a maioria foi bacana, foi aprendizados, foi experiências boas, então entender isso, que a captação é uma venda. Porém, essa venda com propósito, né, como eu já falei, o propósito de agregar na vida do atleta de alguma forma. E entender, né, e vocês vão ver até o final do treinamento, que a gente tem um processo de vendas, né, desde o início das nossas formas de captação até o final. Como eu falei, tem o processo de captação, a venda, né, do serviço, da oportunidade, tem o durante a avaliação, que a gente acompanha, e tem também o feedback, o pós-avaliação, né, aquele atleta que fica no clube, a gente faz um acompanhamento, a gente está sempre ali disposto a ajudar quando precisar, né? Teve situações que a gente já fez até agenciamento também, chegou a assessorar a carreira do atleta. Hoje a gente já não faz mais isso, né? A gente dá todo o suporte e ter aquele atleta que não fica no clube, que não é aprovado, a gente tenta ajudar de alguma outra forma, convida para participar do nosso CDM, enfim. Então, tem todo um processo aí que vocês vão entender um pouco mais até o final. E agregar mais do que faturar, eu sempre falo isso, né? Coloquei até com letra maiúscula ali, porque a gente precisa entender isso, né? Que a gente precisa se doar, né? Mais daquilo que a gente recebe, né? Vamos dizer assim, financeiramente. Por quê? Não é que a gente ganha pouco, né? R$ 150 por 120, R$ 150 por captação, né, é um valor bacana aí. Só que assim, a gente tem que chegar num ponto que a gente vai agregar mais na vida do atleta do que esse valor financeiro, né? Para ter aquela sensação de que, pô, o que eu agreguei na vida desse atleta aí, eu devia receber uns R$ 1.000, R$ 2.000 aí, né? Porque isso vai fazer valer a pena, né? Mais do que a recompensa financeira, quando a gente agrega na vida do atleta, a gente tem a recompensa da gratidão, né, de uma indicação, né, de um amigo daquele atleta, de um reconhecimento, de um crescimento na empresa. Então, quando a gente agrega mais do que a gente fatura financeiramente, vem outras recompensas aí que às vezes é importante ou até mais importante do que o financeiro, né? Por exemplo, quando
um atleta que você captou, passou lá pela avaliação, passou pela competição, às vezes ele não foi aprovado na avaliação, mas mesmo assim ele te indica um amigo. Pô, eu não fiquei lá no clube lá, mas eu gostei do seu tratamento, gostei da empresa, vou te indicar aí uns amigos meus. Isso aí é prova que você fez um ótimo trabalho, né, e valeu a pena, né, essa oportunidade, essa experiência que o atleta teve ali naquela semana, naquele período que ele teve lá. Então, esse é o segredo da nossa captação, né? Entender que é uma venda, entender que a gente precisa agregar mais do que faturar, entender do nosso propósito, entender que a gente tem um processo de vendas aí que precisa ser seguido, né? Não arrisca, né? Porque tem uma base ali que a gente ensina todo o processo, mas depois cada um, claro, né, vai criando formas novas, vai se adaptando, vai criando situações que vai favorecendo vocês, né? Então, mas o processo base a gente passa para vocês iniciarem esse processo de captações. Passando aqui, se alguém tiver, viu, pessoal, comentários aí, quiser abrir levantar a mãozinha aí, fica à vontade, tá? Vamos lá, passando para os nossos métodos de captação. A primeira forma que a gente comenta aqui é sobre a forma presencial, que alguns gostam de fazer, né? Tem captador aí que trabalha só de forma online, né? Só trabalhando de forma online, porém tem captadores que gostam de ir até um campo, até uma escola de futebol, fazer seletivas, que é válido também. Então tem a forma presencial que você pode ir assistir um jogo de base, e assistir treinamentos de escolinhas, enfim. Então, a partir do momento que você foi até um jogo, né, de competição, amistoso, você pode estar observando os atletas, e aquele que você vê que tem potencial, que tem um perfil bacana, que tem os requisitos aí que hoje o futebol de base pede, né, que é intensidade, que é força física, que é perfil, né, você pode se apresentar, né, para o atleta, mas claro, para os professores daquela escolinha também, para os pais principalmente, e a partir do momento que você está na Mind Soccer, é o que eu falei na apresentação, você vai poder, né, se apresentar como um captador oficial de uma empresa que tem oportunidades em clubes em São Paulo. E aí entra a venda, né? Aí tem o passo a passo da reunião, né, que a gente vai ensinar amanhã, que aí tem desde da apresentação, quebra-gelo, né, conhecer melhor o atleta, falar da empresa, e aí oferecer a oportunidade. Não é só chegar no atleta e, pô, gostei de você, tem um clube lá que eu vou te encaminhar. E é assim, assim, assim. Bora? Não é assim. Né? Tem todo um processo. Visualizou o atleta, né, chegou para se apresentar, conheceu a família, conheceu o professor da escolinha, e aí você vai se apresentar como um captador oficial e explicar sobre o projeto e sobre a oportunidade. Tá? Então tem a parceria com escolinhas, que é praticamente dessa forma também. Sempre tem captadores que iniciam com a gente, tem captador que já tem escolinha, né? Tem captador que conhece o dono de uma escolinha, ou que tem uma escolinha perto da sua casa. Hoje, como tá cheio aí, né? O mercado de escolas aí tá muito cheio, né? Tem certeza que tem uma escolinha aí perto da sua casa, né? Se você não conhece o dono, ou se seu filho ainda não joga nessa escolinha, você pode ir até a escolinha e aí se apresentar também, falar que a partir de agora você está trabalhando numa empresa, e se ele tem interesse de conhecer e de dar oportunidade para os atletas da escolinha. A gente acha muito interessante, vai valorizar a escola, né? A partir do momento que os atletas de fora começar a ver que aquela escola está mandando atletas para oportunidades, isso valoriza a escola, né? É interessante para os professores também, né? Fazer uma parceria com a gente. Então, tem captador que usa bastante esse método aí de parceria com escolinhas. Né? Tem o material de vídeo, né? Que hoje não é tão mais importante quanto antes, né? Quando na minha época, por exemplo, eu estava jogando na Eslováquia, eu fui para a Holanda fazer avaliações em clubes da terceira e da segunda divisão através de material de vídeo. Montei meu DVD lá na Eslováquia, eu na Eslováquia deitando, né? Terceira, quarta divisão, fazendo vários gols,
Pô, chegou lá meu material de vídeo lá, vamos para a segunda divisão da Holanda. Chegou lá na segunda divisão, o nível já era muito maior, né? Aí já deu uma brecada. Mas consegui a oportunidade através de material de vídeo. Hoje, não é tanto assim, né? Claro que é importante, né? Abre portas, mas não... na minha visão, né? Quando o atleta não tem muita experiência ainda, quando já é atleta profissional, é diferente, mas quando o atleta é de base ainda, é difícil você empregar hoje um atleta já certo, cravado hoje num clube, só com material de vídeo, né? Ainda mais quando ele não tem experiência, é um material de vídeo numa escolinha e tal, então é um pouco mais complicado. Porém, é importante para a gente conhecer o perfil do atleta, o histórico dele, conhecer a forma como ele joga e já trazer na reunião, né, de apresentação da oportunidade, já trazer às vezes, o que ele precisa melhorar, trazer as qualidades que ele tem, e já falar, pô, pelo que eu vi, você tem potencial, você, né, claro, quando né, tem um DVD aí, um material de qualidade, tem qualidade. Peraí que tem mais alguém entrando aqui. Então, o material de vídeo é isso, né? Dá para você usar como argumentos na hora da reunião, na hora da apresentação da oportunidade, para poder oferecer a oportunidade para esse atleta. Então, através do seu perfil, o clube que eu tenho para te oferecer é esse, ou a oportunidade que eu tenho é a competição, para a gente analisar um pouco melhor, depois de você ir para clube, que a gente tem um processo mais ou menos assim, né? Quando a gente não conhece o atleta ainda, ou o atleta tem um nível menor, a gente manda ele para uma competição da Mind Soccer, né? Porque ali a gente vai conhecer o atleta, a gente dá oportunidade para todos, para a gente conhecer, para a gente ver o que o atleta precisa melhorar, fazer relatório, evoluir o atleta. Agora, quando aí passando pela competição, a gente vê que ele tem um potencial legal, que ele já está um pouco mais avançado o nível dele, aí a gente manda para um clube que a gente vê possibilidade dele ser aprovado, né? Ou então, quando a gente vê um material de vídeo, quando a gente vai num jogo, vai numa escolinha e vê que o atleta já tem um potencial mais elevado, a gente, vamos para uma avaliação direto para o clube, porque o objetivo é clube. As competições é para a gente dar oportunidade e desenvolver o atleta, né? Mas o atleta tem potencial, já vão para clube. E hoje a gente tem um clube parceiro que é o PINDFC, que lá a gente manda só atletas realmente de qualidade, depois que passa por alguns requisitos. Por exemplo, requisito mínimo, já foi federado. Não, esse não é o requisito mínimo, né? Um dos requisitos, ser federado. Passou pela nossa competição, foi o destaque da competição, fez bastante gols, o goleiro defendeu muito bem, PINDFC. Atleta a gente viu o perfil, o currículo do atleta, já passou por outros clubes bacanas, competições interessantes, de alto nível, PINDFC. É importante a gente também entender, né, o histórico, o perfil desse atleta, para a gente poder indicar ele para a oportunidade correta para ele, né? A gente não vai mandar um atleta que está iniciando para um PINDFC, que a gente sabe que o nível lá é muito alto, né? Que a gente está lá toda semana, né? Acompanhando os treinos e tal. Então a gente faz essa análise, né? E é bem honesto com o atleta. Eu vi que você não tem histórico nenhum, nunca passou em clube, não foi federado. Então o que eu tenho para te oferecer no momento é a competição, para a gente ver o seu nível, ver como que você está no momento, e aí sim depois poder te indicar. Então vocês vão entender um pouco mais, falando aqui já, né, para vocês a forma como a gente trabalha, bem nessa questão da análise mesmo, para a gente ser o mais correto possível com a gente, né, e principalmente com o atleta, beleza? E o método principal aí que a gente trabalha, que é, como eu falei, 95% da forma como a gente trabalha hoje, é o online, através das redes sociais. Quem acompanha ali a rede social da Mind Soccer, né? Tem quase 30 mil seguidores. A gente está todo dia ali postando sobre os clubes parceiros, sobre as competições, né? Porque foi ali que iniciou, né? Eu iniciei a Mind Soccer pelo Instagram, oferecendo oportunidade nas redes sociais, porque hoje a gente sabe que a maior parte do tempo os jovens hoje estão no Instagram, TikTok, né? Hoje você quer comprar uma roupa, você vai na internet, no Instagram, uma loja online.
Você quer procurar um serviço, você coloca o seu currículo lá no LinkedIn e tal. Então, não é diferente com atletas. Onde eles querem uma oportunidade no futebol, eles vão no Instagram do clube, vão no Instagram de empresas. O atleta está num clube, quer um clube melhor, ele vai procurar, ele vai pesquisar sobre o clube no Instagram, né? Então, a gente está ali para isso, para prospectar esses leads, esses atletas que estão em busca de oportunidade e em busca de clubes melhores para jogar, né? E aí a gente vem com com as nossas postagens, os stories, os vídeos, os feedbacks, os vídeos que a gente faz nos clubes, enfim. E nem segunda-feira eu tive ontem, né? Ontem mesmo à tarde eu tive em Atibaia, recebendo os atletas, e lá eu fiz os vídeos, os atletas apresentando, pegando material, e a gente posta o que acontece. Tem que ser realista, né? Postar o que acontece ali. O dia a dia, a apresentação, o dia final, os jogos, né? Para que isso chame a atenção e aquele atleta que está buscando a oportunidade veja ali no nosso Instagram, opa, eu quero uma oportunidade, onde que eu vou? Vou lá na Mind Soccer, vou conversar com o captador da Mind Soccer, ele tem algo para me oferecer, né? Então, e o online também nos dá o benefício, né, de conversar com atletas de outro estado, né? Às vezes atletas que a gente dificilmente chegaria de forma presencial, a gente chega no online, né? Então a gente já captou atletas aí de Manaus, Amazonas, Rondônia, Acre, praticamente todos os estados do Brasil, e Bolívia, Paraguai, Peru, né? Então outros países também, já vi atletas dos Estados Unidos que viu o nosso Instagram, a oportunidade, ele vinha para o Brasil já, né? Mas ele viu o nosso Instagram lá dos Estados Unidos, ele viu e, opa, eu vi que vocês têm oportunidade no futebol aí no Brasil, como que funciona? E aí a gente entrou com o processo de vendas. Então, o online hoje traz o benefício também de você trabalhar de casa, ontem eu fiz a apresentação num lugar, hoje já estou no outro, né? Estou fazendo reuniões, viajando, às vezes eu paro ali rapidinho para comer alguma coisa, faço uma reunião, né? Como eu falei, estava lá na Holanda, do outro lado do mundo, não sei se ele está aqui hoje, mas tem um captador que me chamou, que está morando em Portugal, ele perguntou, eu tô morando em Portugal, tem como eu acompanhar o treinamento, mesmo o horário sendo diferente? Falei, cara, você tem uma internet, tem um notebook, tem um celular, e você tendo isso, uma internet, um celular, você pode trabalhar e fazer grandes coisas aí com a gente, né? Captação, fazer um salário bacana e tal, certo? Então, o online é o que a gente vai focar aqui, né? Porque as formas presenciais e parcerias com escolinhas aí, material de vídeo, isso aí é consequência, né? Naturalmente vai acontecendo, a gente vai também falando e trazendo para vocês, mas o principal que a gente vai focar aqui no treinamento é como fazer a prospecção e a captação de atletas de forma online, beleza? Pessoal, já indo para o final, tá? Não vou estender muito, não. O processo de captação da Mind Soccer começa pela captação de leads, tá? Ou seja, o leads, quem não sabe ainda, né? É a captação dos clientes, né? A prospecção dos clientes. Ou seja, a gente tem que mostrar, né, para os atletas, para os pais de atletas, que a gente tem uma oportunidade. Se eles não souberem, se a gente não tiver um Instagram para mostrar, se a gente não tiver, né, pessoas para apresentar, para levar a oportunidade até eles, a gente não vai ter clientes. Então, prospectar o quê? É você fazer uma postagem, fazer um stories, é você criar um Instagram, né, para fazer essas coisas, é você ir num campo de futebol, colocar um uniforme, é você falar sobre o trabalho, é você conhecer pessoas, né, do escola de futebol, conhecer atletas, prospectar, estar ali, ó, apresentando e trazendo a sua visão e as oportunidades para aqueles atletas, né? Então, o primeiro passo é esse. No Instagram a gente vai mostrar, né, como que faz, enfim, como que a gente costuma fazer. O segundo passo é a marcação da reunião, né? A gente fala a gente chama de assentamento, né? Marcação da reunião para quê? Para poder apresentar o projeto, para poder tirar dúvidas, para poder passar confiança,
gerar conexão, né? Porque a preocupação, né, que é uma preocupação válida, né, dos pais, pô, meu filho vai viajar sozinho, vai para um lugar que eu não conheço, como que é o alojamento, como que é o clube, enfim, então, a marcação da reunião é fundamental importância, onde você vai explicar sobre a oportunidade, o clube, a empresa, e vai tirar as dúvidas dos pais. E vai explicar como que funciona a logística, os dias de avaliação, os valores, enfim, a reunião é o processo aí fundamental para se fazer uma vinda, né, uma captação. Reunião para apresentação do projeto, ou seja, marcou a reunião, fez a apresentação para poder vender o projeto, vender o serviço, vender a oportunidade, enfim, é o passo a passo que a gente vai estar explicando mais a fundo, né, amanhã e quinta-feira. Quinta-feira a gente vai estar trazendo, né, ou pelo menos está combinado, tá programado, né, para a gente fazer uma reunião ao vivo com um atleta, uma família, para vocês verem na prática, né, como que é a reunião, como que é o que a gente apresenta, né, na prática ali para os atletas, né. Então vamos lá, para resumir, né, e finalizar aí o treinamento de hoje, o passo a passo da captação online, como eu falei, é o que a gente vai focar aqui no nosso treinamento, o primeiro passo, a criação do Instagram profissional, tá? Por quê? É ali que você vai, né, falar do nosso trabalho, falar da empresa, do clube, é ali que você vai prospectar os clientes, vai seguir atletas, seguir clubes, acompanhar o nosso trabalho também nas redes sociais. Então, a gente indica muito, né, a criação do Instagram profissional. Ah, mas tem que ser um outro Instagram diferente do que eu tenho? A gente indica que sim, né? Porque o pessoal, né, cada um tem a sua vida particular, né? Uns gostam de festa, outros gostam de, enfim, de tomar cervejinha e tal. Então, não é legal, né, você misturar, quando se trata de parte profissional, misturar, né, a vida particular com a profissional, porque às vezes você, como já aconteceu, né, às vezes você tá conversando ali com um pai, com uma família ali para fechar a captação, aí o pai entra no Instagram pessoal e vê que, pô, o cara tá na balada, o cara tá tomando uma cerveja e tal, o cara é do partido político contrário do meu, torce pro time rival do meu, já cria uma barreira. E acontece, a gente sabe que hoje em dia, né, pode acontecer isso, como já aconteceu com outros captadores. Então, a partir do momento que você tem um perfil profissional, você posta somente coisas da empresa, as oportunidades, pô, aí já fica algo até mais, né, profissional mesmo. Aí o particular você faz o que você quiser, né, aí não tem problema nenhum, vida particular é vida particular, né. Então, criou o Instagram profissional, vai iniciar as captações de leads, né, que é a prospecção, a gente tem uma técnica bacana, né, de envio de mensagens, além dos stories, além do impulsionamento, que é o tráfego pago, e, enfim, mas o que a gente mais trabalha, né, na captação de leads é as mensagens para os atletas. Você vai hoje no Instagram aí de base, no Instagram de empresas, né, de oportunidades, para a própria Mind Soccer. Você vai lá no Instagram da Mind Soccer, 90% lá é atleta ou pai de atleta que está buscando oportunidade. Você vai lá nos seguidores lá, tem 20 mil, 15, 20 mil atletas e pais de atletas para você mandar mensagem. Pô, tô com uma oportunidade aqui no futebol, se você tiver interesse, entre em contato comigo, isso aí você está prospectando. É claro, a gente tem as mensagens tudo padrão, né, mais profissional, que a gente passa para vocês. Mas isso é a prospecção no Instagram, por exemplo. É você ir lá no Instagram de um atleta, curtir uma foto, seguir para ele seguir de volta, para ele ver que você tem uma oportunidade, que você está você tem uma oportunidade para ele, e aí você vai, manda uma mensagem, conversa, pede para chamar no WhatsApp, para marcar a reunião, ali você está prospectando, né? Então é isso, terceiro passo, o quarto passo foi isso que eu falei agora, né? Você faz as postagens, divulgações também para poder captar leads,
o atleta que chega no seu direct ou que segue você de volta, você consegue já mandar uma mensagem encaminhando o atleta para o WhatsApp para poder marcar a reunião, que é o 5º passo ali, sempre com o responsável junto, né? Até por questões legais aí, jurídicas também, não é permitido, né, fazer reunião com atleta menor sozinho, é sempre acompanhado dos responsáveis. E tem atleta maior também de 18, 19 anos que precisa dos pais, né, que depende dos pais, mora com os pais, não trabalha ainda, então só para viajar, para fazer a avaliação, ele já precisa dos pais. Ele não trabalha, mora com os pais ainda, como que ele vai viajar? Precisa pedir dinheiro para os pais, né? Por mais que a avaliação lá não tem custo, né? Vamos dizer assim, não tem custo a avaliação, mas ele vai ter que viajar, sair da casa dele para ir lá para o clube. Então ele já vai ter um gasto, vai precisar do financeiro. Aí para quem que ele vai recorrer? Para os pais. Estou dando esse exemplo porque tem atleta maior que fala, pô, mas eu já sou maior, não preciso dos meus pais. Aí você vai perguntar para ele, você trabalha? Ah, não trabalho. Você mora com quem? Moro com os pais. Então você depende deles. Como você vai sair da sua casa? Como você vai comprar uma chuteira para você fazer avaliação? Ah, é verdade. Então, a marcação da reunião sempre com o atleta e responsáveis. E a reunião online de apresentação do projeto é o 6º passo, é onde vai ser feita ali a apresentação e, consequentemente, a venda. Né? Cara, o passo a passo que a gente faz, se seguir tudo certinho, as probabilidades aí de conversão, né, aumentam muito, né, e tem grandes chances aí de ser bem-sucedidas. E aí aquele negócio, a partir do momento que pegou, aprendeu e se adaptou à forma como a gente faz o nosso trabalho, as captações, aí vai depender muito da disponibilidade e muito do volume, né? Uma coisa muito importante para se ter sucesso e para ter boas remunerações aqui com a gente é o volume, né? É volume de prospecção, o volume de reuniões, o volume de pessoas que você conversa, seja online ou presencial, certo? Então é isso. Esse é o que eu queria passar para vocês hoje, para vocês entenderem um pouco mais do nosso trabalho, da nossa essência, do que a gente faz, né? E já passei o nosso processo aqui de captação online, como eu falei mais uma vez, né? Vou repetir, é o que a gente vai focar mais, mas não deixamos de lado a presencial, né? A gente aconselha muito, a gente às vezes tem uma escolinha que entra em contato com a gente, que é lá vou dar um exemplo aqui, São José do Rio Preto, que teve pessoas que se cadastraram que é de lá. Eu não vou, é difícil sair daqui de Mogi Guaçu, de Varginha, e lá em São José do Rio Preto visitar uma escolinha. Pô, se tem um captador lá, você pode ir lá presencial para a gente, fazer essa prospecção, essa captação, essa visita. Então, é uma forma presencial de se trabalhar, né, que às vezes a própria empresa já traz isso para vocês, né, que a gente quer sempre prospectar. A empresa, a Mind Soccer, ela prospecta leads ali, clientes, para os captadores, tá? Seja professores de escolinhas, seja competições, a gente entra em competições, claro, com o foco no atleta, as oportunidades aí, o propósito, mas é para fazer também com que os captadores produzam, né? Pô, como? Captando atletas para formar os elencos, seja também presencial lá, né, que a gente leva os treinadores, pessoas para ajudar, para filmar, né? Então, a gente está sempre trazendo as pessoas que procuram a Mind Soccer, eles são mais de 50 leads por dia, 50 pessoas por dia que chama ali no WhatsApp da empresa, eu vi no Instagram, eu vi indicação, e não sei o quê, e a gente faz o quê? Eu não faço, faz uns 2, 3 anos já que eu não recebo leads da empresa. É só um específico ou outro ali que, você já conhece esse menino aqui, você conhece o pai do atleta e tal, fala com ele. A minha irmã, né, que faz esse processo de distribuição de leads, ela já sabe que é para distribuir para os captadores, né, para fornecer e para abastecer os captadores, tá? Então, essa é a nossa... a Mind Soccer trabalha em prol também dos captadores, a gente quer pessoas juntos, né, para poder tá crescendo com a gente, tá fazendo as coisas acontecerem, e a gente sabe que a gente depende de pessoas para crescer, né, e os captadores também, né, a gente tem também uma forma de ajudar, né, com que os captadores cresçam
né, seja em oportunidades em clubes depois, seja financeiramente, enfim. Então, um ajudando o outro, né? É aquele ganha-ganha, né? Que faz os dois crescerem. Então, isso para a gente é muito importante. Beleza? Então, hoje é isso, né? Aí amanhã a gente vai mostrar sobre o Instagram, né? Tem aqui já sobre a criação do Instagram, tudo certinho, alguns exemplos. Aí tem a captação de leads, como a gente faz na prática, as postagens, enfim. Mas aí a gente vai deixar para amanhã para não se alongar, não se estender muito, até porque passa das 9 aí, já começa a vir o sono, né? A família já quer descansar, né? Então a gente não vai se alongar muito, não. Beleza? Alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Fique à vontade aí para abrir o áudio, né? O Jonas também, se tiver algum comentário, Jonas, fica à vontade. Kaique, pode ir lá. Boa noite, gente, tudo bem? Meu nome é Kaique, eu sou daqui de Jundiaí, São Paulo. São duas dúvidas, eu não sei se vai ser respondido depois. O modelo de contratação, ele é PJ, a gente abre um MEI, como que vai funcionar nesse sentido? Boa, boa. A gente iria, né, tirar essa dúvida até o final, mas a gente aconselha muito a criação do MEI, né? Precisa ter uma nota fiscal, precisa gerar, né, uma nota fiscal para poder receber os valores da Mind Soccer, porque a gente faz tudo muito correto, né, desde o início aí da criação da empresa, então a gente precisa justificar tudo o que sai, né, questão de imposto, então sempre precisa ter a nota fiscal para a gente liberar o pagamento, e para isso precisa ter um CNPJ. Quando, por exemplo, o Kaique, não consigo fazer o CNPJ, porque às vezes eu trabalho já no CLT, ou às vezes eu já tenho um CNPJ para uma outra área, né? Aí a gente, né, aconselha, às vezes, pedir para alguém ajudar, alguém tirar a nota para o Kaique, enfim, fazer com alguém da família. Às vezes tem um irmão que ainda não trabalha, é mais novo e tal, pede para ele fazer o MEI, e aí gera a nota fiscal através dali, entendeu? Mas precisa ter um CNPJ. Beleza, obrigado. Uma segunda pergunta, eu venho do comercial também, né? Migrei para o futebol depois. A nossa questão das metas, por exemplo. A inicial lá eram de 25 captações. Essa captação se dá pelo atleta que ele tem a qualidade para ir para os campeonatos e para os clubes, ou, por exemplo, o atleta fechou com a gente, chegou na avaliação da Mind Soccer, ele é insuficiente na qualidade, a gente não tem como trabalhar esse atleta. Ele não conta. Eu fiquei só com essa dúvida. Bacana, interessante a dúvida também. Duas coisas que eu preciso explicar. Primeiro, conta, a partir do momento que captou o atleta, independente do nível, o atleta foi captado para uma avaliação, para uma competição, contado como captação, como venda, tá? Aí já falando sobre outra coisa que eu preciso explicar também. Pô, mas eu vou captar um atleta aí que eu não conheço, às vezes não tem material de vídeo, aí eu vou mandar ele e tal para a oportunidade, sem saber se ele joga bem ou não. Aí que está o X da questão. A gente vai conhecer o atleta, a gente vai dar a oportunidade dele mostrar o futebol dele nos nossos eventos, né? Por isso que eu falei, né, sobre a questão do Pinda. Quando a gente conhece já o atleta, ele tem um material de vídeo, um currículo, e a gente analisa e vê que ele já tem um histórico, uma experiência, a gente manda para um clube de um nível maior. Quando eu não conheço o atleta, não tem histórico nenhum, não tem poucas informações, aí a gente vai fazer a reunião, e aí entra as perguntas que a gente faz, que é a forma que a gente tem de analisar o atleta na reunião, é as perguntas. E aí, atleta, tem um passo a passo, né? E tem um dos passos lá, é isso, é perguntar para o atleta o histórico dele, o perfil dele, a característica dele no campo, se ele já passou por algum clube, se ele já jogou competições. Aí você viu que o atleta tem pouca experiência ou nenhuma, eu quero te dar uma oportunidade, mas na competição da Mind Soccer, né? Porque na competição a equipe da técnica da Mind Soccer vai te avaliar e vai ver se você tem condições para ir para um clube depois.
entendeu? Para não ser desonesto e mandar o atleta para um clube de alto nível, chegar lá e não conseguir nem andar, né? Agora, na competição, é para isso mesmo, é para o atleta ser avaliado, ser analisado e ter uma experiência. E às vezes tem atleta que nunca teve uma experiência, ele precisa ter, né? Ele precisa passar por uma competição, por uma avaliação, para evoluir, né? Então, às vezes, é a primeira experiência dele, uma competição como a de soccer. Ele já vai ter uma experiência de alto nível, um dia a dia ali de atleta, às vezes para ver se é isso mesmo que ele quer na vida dele. Às vezes tem atleta que passa lá pela competição, vê que tem regras, vê que tem, tem né, orientações, que tem que dormir cedo, aí ele já fala, pô, não é futebol que eu quero para minha vida. Pô, já serviu de algo para o atleta, já agregou na vida dele de alguma forma. Ele já teve um choque de realidade ali, entendeu? Então é isso, mas já peguei esse gancho, né, para já explicar, porque às vezes tem pessoas que entram para trabalhar com a gente e falam, pô, mas aí eu vou vou mandar um atleta que eu não conheço, só por chamada de vídeo. Então, mas aí a gente vai avaliar ele na semana, seja na competição ou seja no clube. É ali que a gente vai, é ali que ele vai ser avaliado e a gente vai ver o potencial dele. E por isso que tem aprovação e reprovação, né? Porque aquele atleta que está no nível baixo vai ser reprovado, aquele que tiver um nível maior, né? Que tiver um nível bom, provavelmente vai ser aprovado, tá? Mas, Kaique, a captação conta a partir do momento que você fez a venda, né? Ali mesmo na reunião tem o passo final, que você explica, né, sobre os valores, explica sobre a logística, e aí já tenta fazer o fechamento na hora. Caso o atleta, às vezes a família tem que pensar um pouco, ver a questão financeira, aí a gente dá um prazo, né, que é o senso de urgência. É o prazo no máximo de um dia. E aí deu um dia, o atleta não fechou, a gente já passa a vaga para outro. Ah, o atleta passou um dia, opa, vou fechar. Aí a gente manda o link, né, de pagamento da empresa, com o CNPJ e tudo. Opa, a partir do momento que o atleta fez o pagamento, caiu lá o comprovante e tal, já é contado a captação. Perfeito, obrigado. Beleza? Aí só para complementar, cada captação que é feita a gente vai contabilizando, né, durante o mês. Nosso mês começa no dia 21 e termina no dia 20. Então, vou dar um exemplo. O Kaique fez 16 captações naquele mês. Ele vai receber referente a 16 captações e mais os bônus, né? A gente tem bônus quando o captador faz venda no domingo, né? Quando faz 3 vendas no dia, que a gente chama de hat-trick, né? O famoso hat-trick, ele ganha bônus também de R$50, e tem os bônus do mês, né? Então, atingiu 10 captações no mês, é R$200 de bônus. Atingiu 15, além dos 200, mais 100. Então, o Kaique fez 16 captações no mês, ele vai ter o valor referente a 120 vezes 16, mais 300 das 10 e 15 captações. E mais os bônus, que às vezes ele fez uma captação no domingo ali, fez 3 num dia só, aí ele já ganha bônus também. Então, fez 16, cara, pode ter certeza que você vai ter uns 2.500 aí de remuneração, no mínimo. Né? Entendeu? É isso. Mais alguém? Alguma dúvida? Só para aproveitar esse gancho aí também, né, dessa pergunta aí do Kaique, que foi muito boa. Nós somos uma empresa de oportunidades, né? Como a gente fala. E é claro que quando você for fazer uma reunião com um atleta que você não conhece, vai ter aquele pai que vai falar que o filho é o Neymar, né? É o Romário, é o Ronaldo Fenômeno. Então não tem como a gente falar pela videochamada que o atleta é bom ou não. Mas se o pai, o atleta tá falando, não, ele tá pronto, ele vai, ele é isso, ele é aquilo, você dá a oportunidade. Fala, ó, beleza, a oportunidade é, você tá pronto. Porque aí a gente pergunta na reunião, cara, você tá pronto para esse desafio? Como é que é? Você já ficou alojado? Pô, você nunca ficou alojado e tal? A gente vai dar as alternativas. Mas se o pai bateu o martelo ali, bate o pé, o atleta, a gente não vai negar a oportunidade. Aí o atleta pode realmente ir na avaliação e surpreender positivamente e bem, como às vezes já aconteceu, né, de atleta chegar lá e, como o Charles falou, pô, às vezes, como a gente costuma falar no futebol, né, tu sabe, não consegue nem andar,
não consegue acompanhar e acaba, que nem no caso do Pinda mesmo. O Pinda deixa muito claro que não quer atleta que atrapalhe o treino, porque o atleta ele vai ser inserido ao grupo, né? Então o atleta chega lá e não consegue acompanhar o treino, vai ser ruim até para o próprio atleta, vai ser uma experiência ruim para ele mesmo, de fato. Mas é isso, nós somos uma empresa de oportunidades e aquele é como a gente fala, nem todo atleta tem material de vídeo, nem todo atleta foi federado, mas a gente tem que tomar esses cuidados também, porque vai ter aquele pai, né, aquele pai de atleta ou representante que vai falar. Esses dias mesmo eu fiz uma reunião com um rapaz que ele falou, não, eu tenho 6 aqui que é diamante, que não sei da quantas, tal, eu tô procurando oportunidade de graça. Eu falei, então, infelizmente, a gente não pode te ajudar, desejo boa sorte. Aí a gente desligou ali a chamada e ele tá seguindo aí nessa correria dele. Mas já aconteceu muito, né? De falar, não, aqui todos os times da minha cidade que é o jogador. Só que chega no clube, é outra realidade, né? Só para aproveitar esse gancho. Mas a gente não vai negar oportunidade pro atleta, né? Tanto que a gente faz uma pergunta importante na reunião, né? Pergunta para o atleta: você está preparado para ter a oportunidade? Para chegar num clube hoje, numa competição? A maioria fala que sim. Dificilmente o atleta fala que não está preparado. Até porque se ele falar que não está preparado, a gente não vai prosseguir na reunião. Vai finalizar ali. Porque aí a gente vai estar sendo desonesto. Um atleta, que uma pessoa fala que está despreparada e mesmo assim a gente encaminhar ele para o clube, né? Vai estar sendo desonesto com o atleta e com a gente mesmo, com os nossos princípios. Então, a pergunta que a gente faz: está preparado? Opa, eu me sinto preparado, estou treinando para isso mesmo, para ter a oportunidade. Opa, então beleza, se você falou que está preparado, vai lá e mostra realmente que está preparado, né? Só que a gente sabe que às vezes ele está preparado no nível ali da escolinha, no nível da rua dele, no nível de uma competição municipal, mas aí chega num clube de alto rendimento, né? Às vezes já tem os atletas melhores que ele, já tem, o nível já é maior, enfim. Mas por isso que é importante, né? O atleta também ter essa experiência para ele ver, opa, preciso melhorar, eu preciso chegar nesse nível. Mas a gente está falando de um atleta que chega no clube não tão preparado, né? Ou que não tem um nível muito alto. Mas aquele atleta que chega já preparado, nível alto, pô, aí tem a probabilidade de ser aprovado, ficar num clube sem custo, jogar uma competição de alto nível e dali em diante, né? Então, são várias situações, né? Que nem teve esse caso aí que o Jonas falou, pô, tem vários diamantes aqui, estou procurando uma oportunidade de graça. Mas será que ele que realmente é diamante? Primeiro, se está sem clube, se ele está buscando oportunidade, é porque está sem clube. E se está sem clube, se fosse realmente diamante, já estava num clube. A gente já pensa assim. Então, peraí, por que eu, ou a empresa, ou o clube, deveria investir num atleta que está sem clube? Vamos dizer assim, investir em questão, porque assim, pessoal, a gente vai se aprofundar mais amanhã, quinta-feira, mas o clube tem os seus gastos, né? Os clubes que a gente trabalha tem a questão de alojamento, né, que eles alugam, a comissão técnica, alimentação, tudo isso tem um custo para o clube. Então, os atletas que chegam, eles custeiam, né, a sua oportunidade, a sua semana, porque se o clube for investir, imagina, em 15, 20, 30 atletas que a gente mandou em janeiro, e desses 30 aí, a gente sabe que nem todos vão ser aprovados, né, que a concorrência, já tem a concorrência lá no clube e tal, aí imagina, o clube investe nesses 6 diamantes aí que o rapaz falou, chega lá, não é nada disso, ou chega lá, tem outros melhores que ele já, e aí o clube investiu em um atleta que não é um diamante, né? Então, o primeiro investimento é feito pelo atleta, pela família, aí provou que realmente é um diamante, que tem potencial, opa, aí sim, agora o clube vale a pena, né, compensa investir nesse atleta, porque depois ele vai dar um retorno ainda maior, né, com venda e tudo mais. Então, primeiro, a gente sempre deixa claro, né, tem no passo a passo, a gente vai explicar tudo certinho, os valores, não tem, mas já passou por clube e tal. Não, mas se quiser ter a nossa oportunidade, é assim que funciona, é o processo aí é o processo da empresa, do clube, ter os gastos aí e tal. Enfim, não precisa também ficar se explicando, tem gasto de alimentação, não. O processo é esse, se quiser, beleza, né, se não quiser também, pode buscar uma outra situação. Mas
é importante, né, a gente também nos valorizar. O Jonas sempre fala, né, Jonas? Nós não somos hipócritas de trabalhar, de falar que a gente vai trabalhar de graça. Ninguém aqui quer fazer lá uma reunião de meia hora, fazer 5 reuniões no dia, 2h30, 3 horas ali de reuniões, para não ganhar nada, né? Só como ajuda, eu quero também só dar oportunidade para o atleta, mas e a tua ajuda? E a sua recompensa, além do reconhecimento, tudo, a gratidão, mas e o financeiro? A gente também precisa pagar as contas, a gente também precisa comer, né? Precisa ter os gastos aí do dia a dia, né? Filhos, família e tudo mais. Então, dentro desse custo, né? Desse custo que a família tem o nosso trabalho também. A gente está aqui fazendo todo esse treinamento, tem todo um processo ali que a gente faz, tem a oportunidade que a gente está trazendo para o atleta, e a gente tem essa recompensa financeira aí também, certo? Então, só para vocês irem entendendo um pouco mais, né, e já ir se aprofundando, né, é assim que é o nosso processo, né, de vendas, de trabalho aqui na Mãe de Sopra. Beleza? Mais alguém, pessoal? A gente já pode finalizar por hoje, para não se estender mais. O Jonas, se quiser finalizar aí, Jonas, fique à vontade. Só para finalizar a minha parte, né? Amanhã a gente volta aí às 20 horas, com mais um treinamento. Aguardo todos vocês. Da minha parte é isso aí também, agradecer mais uma vez, né, a participação aí de todos, ficaram aí até o final, eu vi aí entrou aí também o